Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Graças a Deus. Mais uma vez aqui este ancião de Cristo Jesus, trazendo a você a vontade dele, o querer dele, as bênçãos dele para você. Para te abençoar, para te libertar, para te dar emancipação espiritual, para trazer a você a libertação das tutelas pastorais, das tutelas dos falsos apóstolos, da tutela dos falsos mestres. Louvado seja o nome do Senhor. Porque ser anticristo, irmão, é ser a favor de Jesus, só que querendo fazer as obras que Jesus fez, querendo praticar o que Jesus praticou, querendo ter a tutela salvífica de você. É isso que eles querem. Eles querem ser os representantes de você quando Jesus é o único mediador. Entre Deus e nós, irmão, só tem uma cruz, a cruz de Jesus. A cruz de Jesus, irmão, é a mediação entre eu e Deus e eu. Entre você e Deus e você. Não há mais. E a base, irmão, é as Escrituras Sagradas, o Novo Testamento. Por isso, você vai ouvir muito meus vídeos, eu dizendo que a única Bíblia cristã é o Novo Testamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Diz aqui o texto, Evangelho segundo escreveu Mateus, louvado seja o nome do Senhor, capítulo 16, e o versículo 24. Começando aqui no 24 e o 25 que nós iremos ler. Diz assim, então disse Jesus aos seus discípulos. Jesus está falando aos seus discípulos, presta atenção. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, toma sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Li os dois versículos juntos. Mas vamos agora miuçar o texto. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Se alguém, qualquer um, irmão. A salvação ela é pessoal, ela é particular, ela é individual. Não é coletiva, não é congregacional, não é eclesiástica, não é igrejada, irmão. A salvação ela é pessoal, particular. Ela é do homem. Se o homem crê em Jesus, Jesus salva ele. Se o homem crê em Jesus, Jesus regenera ele, Jesus santifica ele, Jesus justifica ele. É assim, irmão. Não tem ninguém que faça o presbítero Fabiano. Não tem ninguém que faça o pastor Fabiano ser de Jesus, senão ser ele mesmo. É eu crendo em Jesus, é eu confiando em Jesus. É eu confiando no ato imolador, no ato sacrificial que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Não tem mais nenhum sacrifício hoje, irmão. Não tem mais nenhuma ordenança hoje, irmão, para nós que possa nos limpar dos nossos pecados. É a nossa fé no sacrifício feito uma única vez por Cristo Jesus é que tira os nossos pecados. Não tem nenhum sacrifício hoje. O que dá a comunhão, a minha comunhão com Cristo é a minha fé nele. O que dá a minha comunhão com Deus é a minha fé em Jesus. A fé no Filho. A fé na segunda pessoa. No Filho unicamente. Fé cristã é a fé no Filho. A salvação cristã é a fé no Filho. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Não é possível uma salvação,
uma libertação. É possível ser abençoado por Deus sem ser igrejado. Deus já deixou esse sistema de eclesiástico. Em 1517, Deus deu a libertação e emancipação espiritual a todos nós, irmão. Quando trouxe a reforma protestante, quando escancarou na cara da igreja seus pecados, seus erros. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja a igreja de Jesus que estava em pecado. Estava desviada. Não aceitou a reforma. Não quis se reformar. E o que é reforma? É voltar atrás. Os reformadores, irmãos, protestantes, Martim Lutero, John Hus, John Wycliffe, Zwingli, etc., chamaram a igreja a retornar ao que é as escrituras sagradas, aos ensinos de Jesus, à palavra de Jesus, aos ensinos apostólicos. A igreja não quis. A igreja fez uma contra-reforma, onde ela afirmou seus dogmas novamente. Os reformadores chamaram a voltar atrás às escrituras. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Irmão, porque aquele, irmão, a palavra não está falando é aquele, qualquer homem, qualquer mulher. Veja, irmão, aquele que quiser, qualquer um. Não está aqui específico. Os justos, não, os igrejados, não, os eclesiásticos. Não. Aqui está aquele, qualquer um. Se alguém quiser, qualquer um. Não. Vamos aprender a ler as escrituras. Vamos aprender a interpretar. Deus nos deu o Espírito Santo para que nós possamos compreender e entender que nos é dado gratuitamente por Ele. O Espírito Santo não é um poder para que alguém faça magias, faça mágicas. O Espírito Santo não é um poder de Deus para fazer milagres. Não, o Espírito Santo é uma pessoa, irmão. O Espírito Santo é uma pessoa séria, porque é Deus habitando em nós. O Espírito Santo é o Deus invisível, Deus e Espírito habitando em nós. Irmão, nossa comunhão tem que ser em espírito e em verdade. Nossa comunhão tem que ser honesta, sincera, verdadeira. Irmão. Não é igrejado. Não devemos ter... Nossa comunhão, irmão, não deve ser igrejada. Porque vou para a igreja quarta, sexta e domingo, de manhã e domingo à noite, aí pronto. Tem comunhão. Não, irmão. A Bíblia não ensina isso em nenhum lugar. Nenhum lugar. Tanto é que os pastores, irmãos, os falsos pastores nem sabem o que é congregar. Quando a Bíblia fala em Hebreus capítulo 10, versículo 25. E não deixar de se congregar. Congregar, irmão, é reunir-se, é juntar-se. E qualquer reunião, irmão, depois da reforma protestante, que salva, que santifica e que é o lugar de salvação, é erro. Porque era isso que a igreja católica pregava antes da reforma protestante. A igreja católica apostólica romana pregava isso mesmo que a igreja evangélica prega hoje. Isso é retorno. É retornar ao vômito. Louvado seja o nome do Senhor. Nenhum sacramento, seja ele com o nome de ordenanças ou não, tem poder algum sobre o homem, a não ser para a satisfação da sua própria carne. Porque com essas ordenanças, eles, os falsos pastores, os falsos apóstolos, eles enganam você, eles se apossam de você, eles têm a tutela de você. Mas a Bíblia vai falar a nós em Gálatas, que depois que veio a fé, já não está mais debaixo de tutor. Irmão, a fé em Jesus nos libertou, irmão, dos tutores eclesiásticos. Nos livrou da tutela da igreja, irmão. Não estamos mais debaixo da tutela da igreja, irmão. Estamos debaixo da tutela de Jesus, irmão. Quando Jesus disse, vou para o Pai e vos enviarei, o Consolador não disse que ia enviar uma igreja, nem que ia enviar pastor.
vou enviar uma casta pastoral para cuidar de... Não, Jesus disse que ia enviar o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é conjunto de pessoas. O Espírito Santo não é coletivo. O Espírito Santo é singular, é pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, vamos acordar. Os dias estão difíceis, as horas estão difíceis. E se não vivermos espiritualmente para Cristo Jesus, se não tivermos uma adoração em espírito e em verdade, irmãos, confiando em igreja, confiando em falsos pastores, confiando em falsos apóstolos, confiando nesses homens que se formam através de academia eclesiástica, teológica. Não é assim que Jesus chama o homem. Jesus chama o homem pela fé nele. Jesus chama o homem pela fé nele. Quem convence o homem do pecado, da justiça, é o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmã, ele conhece ele mesmo. O Espírito Santo é uma pessoa, ele age por si só, não precisa de ninguém. Ele me convenceu em casa, ele pode convencer qualquer um. Louvado seja, ensinar aquele qualquer um. Porque o Espírito Santo é uma pessoa individual. Uma pessoa que sabe o que fazer e sabe o que faz. Ele tem um ministério nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Diz o texto, irmão. Gálatas 3:25. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de tutor. Porque, olha, respondendo, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Não estamos mais debaixo de tutor, irmão. Não precisamos mais de tutela. Nenhuma. Quem inventou isso foi a igreja, a segunda igreja. Porque a primeira igreja, que é a igreja verdadeira, que é a igreja primitiva, ela já tinha passado, já não existia mais. Aí nasceu a segunda igreja, a igreja falsa, que é a igreja católica. Agora, Jesus está nos libertando da terceira igreja, que é a igreja evangélica. A terceira igreja, a igreja falsa. Não estamos mais debaixo do tutor, irmão. Depois que a fé veio, irmão, depois que nós estamos na fé, depois que nós alcançamos a fé, irmão, não voltamos mais atrás, não, irmão. Continuamos na fé, olhando para frente, irmão. A fé em Jesus, a fé no Filho. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Somos filhos de Deus, é pela fé em Jesus Cristo, irmão. Não está escrito aqui, irmão, que somos filhos de Deus por sermos igrejados, por nos congregar. Não, é pela fé em Jesus Cristo. Vamos crer no que a Bíblia nos ensina. Porque anticristo, irmão, não é ser contra Cristo, é ser a favor de Cristo. É ensinar a respeito de Jesus. Mas é querer ser Jesus. Jesus que é o bom pastor. Jesus que é o sumo sacerdote e apóstolo de nossa confissão. Não temos ninguém mais além dele. É Jesus Cristo que é o nosso mediador, irmão. Não temos mais ninguém além dele. É Jesus que é a verdade. É Jesus que é o caminho. É Jesus que é a vida. É Jesus que é o caminho, a verdade e a vida, irmão. É Jesus, presta atenção, leia a Escritura, acredite nas Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. E que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus possa te alcançar. Que Deus possa derramar, que você possa achar graça diante dele. Para que você possa viver uma vida frutífera, uma vida edificante, uma vida liberta, falando e pregando os ensinos de Jesus a qualquer um, independente. Você não precisa de curso, você não precisa de coisa alguma, e você é um ministro de Jesus. Jesus nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. Somos reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos crer nas Escrituras Sagradas. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos tomar posse desta palavra de Jesus. E somos reis e sacerdotes para Deus, seu Pai.